Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso Quali Club. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do livro Risk Management Handbook, da doutora Roberta Carroll. E hoje nosso tema é privacidade e confidencialidade em organizações da saúde. Bom, o livro ele fala muito sobre as questões do que seria a LGPD deles lá nos Estados Unidos, que chama-se HIPAA, é uma sigla em inglês para o que seria a legislação para a LGPD. Então, eu resolvi trazer algumas questões da LGPD, associado também a alguns pontos relativos a uma comparação, né? Vamos fazer uma comparação também do que tem aqui com os Estados Unidos. Primeiro, entender um pouco que a LGPD mudou bastante, tá? Hoje, 85% das organizações de saúde no Brasil, elas ainda não possuem um programa estruturado de proteção de dados. Começaram a fazer algumas coisinhas, limitaram-se a alguns pontos apenas relativos a sigilo e proteção, mas na verdade não tem aí uma informação muito clara sobre a completude do que a LGPD pede para as empresas, tá? Hoje nós temos um órgão chamado ANPD. Muita gente talvez não saiba, mas a ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é um órgão brasileiro que é responsável por fiscalizar e fazer cumprir a LGPD. Então já existe um órgão, se eu não me engano, foi nomeado alguns anos atrás, não me lembro exatamente o ano, mas com o intuito de fazer cumprir a LGPD, já que trata-se de algo bastante sensível, pois estamos falando de dados de outras pessoas que podem vazar, que podem cair em mãos inescrupulosas e fazer desses dados coisas que não estão em conformidade com o que a pessoa, o dono do dado, quer. Então, esse ANPD, chama-se Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é o órgão que está aí e já começou a aplicar sanções na área de saúde. Tá? Em 2024 já tem alguns casos aí, hospitais até grandes, de grande porte. Hoje as multas elas podem chegar até 50 milhões de reais ou 2% do faturamento anual. É o que for mais acessível para a empresa, mas imagine aí, né? Que são valores exorbitantes, são valores que podem realmente causar um grande impacto para a empresa. Então, mais do que nunca, a LGPD precisa ser encarada de forma séria com as pessoas envolvidas para que realmente esse risco e essa possibilidade dessas perdas elas não ocorram. Por exemplo, o caso do Albert Einstein, por exemplo, teve um vazamento de dados que expôs mais de 16 milhões de brasileiros. Então, isso é algo preocupante, tá? Temos que ficar atentos. A pergunta que todo gestor deve fazer é: sua organização está preparada para a nova era da proteção de dados? Ou será a próxima manchete? Eu acho que todo mundo quer responder que está preparada. E eu acho que essa tem que ser a resposta. E hoje, o nosso treinamento de hoje é justamente para apontar esse caminho, né? Como estar preparado para poder responder que sim, nossa empresa protege os dados dos nossos clientes. Bom, então, fazendo um paralelo entre o LGPD e o HIPAA, não sei como é que eles pronunciam isso lá, a gente tem aqui, fiz uma tabelinha para poder traçar um paralelo entre esses dois. Tá? Em termos de escopo, o HIPAA nos Estados Unidos, que é o que é citado no livro, ele é muito específico da saúde. Então, ele não é uma lei
que é genérica, como é no Brasil. No Brasil, o LGPD ela envolve todos os setores do mercado, então não é uma coisa específica para a saúde. A HIPAA nos Estados Unidos ela começou em 96, então já tem um pouco mais de... vai ter aí 22 anos a mais do que a LGPD, que começou em 2018 no Brasil. Entretanto, as multas são mais baixas nos Estados Unidos. Lá pode chegar em torno de $1,5 milhão, o que, convertendo aí, ficaria aí na casa dos 6, 7 milhões, né? Enquanto que no Brasil as multas são maiores, né? 7 milhões de reais na HIPAA contra 50 milhões no Brasil. Direito ao esquecimento, né? O direito ao esquecimento é o direito que o paciente tem de solicitar que os dados dele sejam apagados. Na LGPD, isso é previsto. Né? Na LGPD, se o paciente chegar no seu hospital, na sua clínica, e disser que ele foi lá, foi atendido, tal, terminou o atendimento, se ele quiser solicitar que os dados dele sejam apagados, ele tem o direito de apagar os dados dele. Não é obrigatório, já nos Estados Unidos não é previsto isso. Os dados, uma vez entregues, eles podem ficar armazenados nos protocolos pontuários das empresas nos Estados Unidos. E as abrangências são algumas entidades específicas, e no Brasil, qualquer organização, porque a LGPD no Brasil ela é uma lei que é para qualquer área. Então, o modelo brasileiro, nessa perspectiva, ele é considerado mais avançado, porque ele trata todas essas questões, ele tem a questão do direito ao esquecimento como uma premissa, né? Ele integra, né, os aspectos também da GDPR. GDPR já é a versão europeia, tá, dessa mesma legislação, tá? Então, tem algumas coisas que na GDPR europeia já são um pouco mais avançadas que nos Estados Unidos, mas o Brasil já absorveu elas. Existe uma maior proteção aos direitos dos pacientes, tá? E isso é muito interessante porque garante aí uma completude maior, também acaba dando uma complexidade à legislação, não é à toa que houve a necessidade de se criar um órgão exclusivamente para tratar desse assunto. E, claro, né, existe um enforcement, ou seja, um empoderamento aí crescente desse âmbito novo, justamente para que ele realmente possa atacar e fazer a atuação no âmbito do Brasil para que essa lei seja cumprida, ainda mais em tempos em que o meio digital está cada vez mais perigoso. O direito ao esquecimento, né, onde o paciente pode solicitar os seus dados, isso é uma coisa bem interessante. Claro, ele tem que estar evidenciado, tem que estar com todo o protocolo direitinho, mas isso aí é algo que já é previsto na nossa lei. Com relação à hierarquia, né, de proteção, existe um grau de criticidade. A LGPD ela traz isso. Isso é muito bom porque orienta. Não é as informações, existem informações com classes de criticidade diferentes. Então, por exemplo, na área de saúde é considerado crítico informações sobre HIV, sobre saúde mental das pessoas e dados genéticos, por exemplo. Isso na LGPD o grau de criticidade é nível A. Para informações sobre doenças crônicas e cirurgias, já é dado o grau de criticidade alto, nível B. Para exames de rotina, vacinas, essas informações elas são consideradas nível C de criticidade. Dados administrativos de saúde, informações básicas, elas já são consideradas nível baixo. E realizar estatísticas anônimas com esses dados
elas são consideradas nível E, que é o nível mínimo de criticidade, ou seja, não há muita criticidade aqui. Tá? O que é importante a gente entender desse grau de criticidade é que você, sabendo que existe esses graus, é importante que você saiba tomar medidas gerenciais de maior rigor para aquelas informações que estão na classificação da LGPD muito mais altas. Então, se os setores, se você tem na sua empresa setores que tratam de dados como HIV, saúde mental, dados genéticos, aí você tem que realmente, teste de paternidade, essas coisas, aí você tem que realmente ter um arcabouço de proteção contra vazamentos muito mais rigoroso do que para outros casos. Então, isso ajuda a empresa a ser um pouco mais assertiva nas medidas que ela precisa tomar para poder garantir o sigilo das informações. Nos Estados Unidos isso já não acontece, mas tudo é tratado de forma sigilosa. A implicação prática é que cada categoria ela vai exigir controles específicos. Então, isso faz com que você não tenha, assim, de repente, uma mega, ultra estrutura para cuidar de tópicos que, de repente, não tem a necessidade de você ter aquele cuidado, aquele zelo tão alto. Aí isso ajuda também a diminuir custo, porque quanto mais você precisa de controle no monitoramento, maior vai ser o custo desse sistema. Então, isso é muito bacana na LGPD, porque ela garante, né, que você tenha camadas de apoio e de tratativas dentro das suas rotinas que permitam você trabalhar com um menor custo também para o seu negócio. Existe também uma hierarquia prática de aplicação, tá? Então, na tutela da saúde, o artigo 11, ele fala da questão da prestação direta do serviço à saúde, a continuidade dos cuidados entre profissionais e faturamento de procedimentos como um ponto mais importante dentro da área de saúde, ou seja, dentro das rotinas que acabam tendo necessidade de acesso a essas informações, esses três aqui são os pontos mais críticos, onde exigem da empresa uma atenção muito maior. Então, na hora que você está fazendo a prestação direta do serviço de saúde, você vai precisar dos dados, na hora que você vai aplicar, administrar um medicamento, e aí você tem que seguir o protocolo de identificação do paciente, você vai precisar perguntar informação entre os profissionais, passando informações um para o outro. Então, todo cuidado e sigilo com relação a isso. Tá? Outro ponto também importante são as emergências. Em situações de emergência, a gente sabe que, às vezes, não dá tempo de preencher toda a ficha, de fazer o paciente também está inconsciente, ele não tem como decidir sobre os seus dados, sobre as informações. Por isso que ele é colocado em uma segunda camada. Então, ele pode ser feito depois. Né? Então, faz o atendimento com as informações que tiverem. Normalmente alguém vai estar acompanhando, ou então ele está portando os documentos ali, que é o que a gente sempre espera, né? Que as pessoas andem nas ruas sempre portando seus documentos. E isso ser um momento que te permite que você não faça de imediato, como no caso da tutela de saúde, que é a base primária, onde você tem que realmente ali iniciar com os dados do paciente. Então, a terceira camada de aplicação são as atividades opcionais, como pesquisas, marketing, que aí não tem ligação direta com a prestação de serviço, mas às vezes são úteis para a realização de algumas atividades mais administrativas. Para esses casos aí, é obrigatório o consentimento,
da pessoa, né? Então, esse consentimento ele vai ser... Em todos os casos aqui tem que ter consentimento, como a gente já conversou aqui em outras lives. Mas na questão do consentimento da entrega dos dados, apenas esses últimos aqui são necessários. O consentimento da entrega dos dados no item 1, tutela da saúde e proteção da vida, não, os dados são dados sem a necessidade do consentimento da pessoa, porque a LGPD, ela entende que você não tem como eu, hospital, clínica, conseguir fazer a prestação de serviço sem que eu tenha os dados da pessoa. Os dados da pessoa é condição sine qua non para que eu consiga prestar meu serviço. Então, para tutela da saúde e proteção da vida em caso de emergências, não há necessidade de um consentimento da pessoa em entregar os dados. Ela tem que entregar os dados para ela poder ser atendida, tá? Agora, para pesquisas científicas, como a gente falou na semana passada, para marketing e outras finalidades que não são essenciais à saúde, bom, aí essas, conforme a lei, precisa sim do consentimento, tá? Coisas de interesse público aí entra numa outra esfera, né, de hierarquia, que aí também não há exigência de consentimento, mas por ser a informações de interesse público, como questões epidemiológicas, doenças que precisam de notificação compulsória, né, como Covid, febre amarela, outras doenças, a própria HIV também, ele é de notificação compulsória quando você identifica um paciente. Então, isso deve ser comunicado à vigilância, e nesses casos aí, ele cai na área de interesse público, que aí nesses casos também não há necessidade de consentimento, e a informação, nesse caso aqui, ela pode ser, e deve ser disseminada para a vigilância sanitária, tá? Bom, então entra no cenário agora um novo xerife dos dados, que é a ANPD, né? Então, esse xerife, o xerife é assim, entre aspas, tá, gente? Porque no Brasil, até então, esse órgão não existia, começou a existir há pouco tempo atrás. Esse órgão, claro, como todo órgão novo, ele vai precisar de um enforcement, ou seja, de um empoderamento de uma estruturação. Hoje, a estrutura da NPD ela é formada por uma diretoria colegiada de 5 membros, uma coordenação de fiscalização, uma coordenação de regulação e uma coordenação de tecnologia, para poder justamente fazer o tripé que vai ajudar esse órgão a fazer a fiscalização. E aí nós temos algumas primeiras sanções já em 2024, tá? O Ministério da Saúde já notificou algumas empresas sobre a ausência do DPO. Eu vou falar já quem é esse cara. É uma pessoa dentro da sua empresa que você vai ter que ter esse DPO. Órgãos municipais já também dando advertência a possíveis vazamentos de dados, e hospitais privados também sofrendo processos com relação a informações que vazaram. O que hoje a ANPD está priorizando, tá? Dados sensíveis de saúde, então, como a empresa criou esse sistema de proteção a esses dados. Outro critério de priorização é o grande número de titulares afetados, ou seja, quando você tem algo que, por exemplo, hospitais maiores, que trabalham com volumes maiores, claro, vão ter uma atenção maior desse órgão. Danos potenciais, então, empresas que tenham potencial de afetar mais gravemente a LGPD, elas também estão mais no alvo da NPD, e também reincidência de violações, ou seja, empresas que estão constantemente violando a LGPD, a NPD está
aumentando o rigor de fiscalização. Então é importante, claro, mas meu hospital, minha clínica não se enquadra nesses critérios. Então devo relaxar? Não, porque esses critérios são os de hoje. Um órgão novo, claro, vai atacar os maiores, né? Vai buscar a fiscalização daqueles que têm maior impacto, daqueles que têm maior número de atendimentos, que tem mais potencial de gerar eventos adversos. Mas esse número, uma hora, se finda. Na medida que não houverem mais casos, hospitais ou clínicas que se enquadrem nesses critérios, ela vai descendo a camada. Tá? Então, em algum momento, vai chegar no pequeno, no médio, a fiscalização da NPD. Por enquanto, ainda está nos grandões, nesses que têm maior impacto. Isso, para você deve encarar como um fôlego. Tá bom, então, a probabilidade de eu receber uma fiscalização da NPD amanhã é baixa. Isso. É isso que você tem que entender, é baixa. Não vai ser zero. Pode acontecer. Mas é baixa. Então, aproveite esse tempo que você tem para robustecer seu modelo de gestão, de governança em cima dos dados. E aí, falando já em governança, né, a própria doutora Roberta, ela propõe um modelo de governança em 3 linhas. Tá? Então, esse modelo de governança achei muito interessante, porque o primeiro deles, ele trata a linha operacional. Então, qual é a didática dela trabalhar esse modelo de governança em 3 linhas? É você poder ter um foco. Então, você pode começar atacando uma linha, depois a outra, depois a outra. Então, o modelo de governança em 3 linhas é, primeiro, um ataque direto na linha operacional, que é onde você vai ter as maiores probabilidades de falha na LGPD. Né? Porque por mais que a LGPD tenha uma associação muito grande com sistemas, não é no administrativo que você vai ter que olhar. Você tem que olhar nessas seguintes áreas: médicos e enfermeiros, para realmente evitar que eles compartilhem dados e tenham ou permitam o vazamento de dados. Por exemplo, tá um exemplo bem corriqueiro. A pessoa terminou de usar o sistema, sai da sala e deixa o sistema logado. Sabe aquela coisa? Vou ali. Aí levanta, deixa o computador ligado, com o sistema aberto, e vai fazer alguma outra coisa. Qual é a garantia que ela tem que alguém não chegou lá e não capturou algum dado na ausência dela? Tá? Então, é uma fragilidade que acontece com muita frequência. As pessoas não têm o hábito de fazer log-off do sistema. Tem que fazer log-off, tem que fazer login. Pô. Então, não temos esse hábito. Isso é uma porta de entrada muito grande. Outro problema é recepção e faturamento. Também 2 setores críticos para a LGPD. Na recepção, porque ele está lidando com o cadastro das informações e também a liberação dos exames. Então, imagine que você está ali e você está, por exemplo, vê o nome, tá, esse aqui é meu vizinho, pô. Meu vizinho fez um exame aqui. Aí, você da recepção, você não pode olhar o exame do seu vizinho, mas fica aquela coceirazinha para querer ver, né? Curiosidade. Pode acontecer? Pode e acontece. Né? Ou, pior, a vizinha foi lá na sua clínica, no seu hospital e fez um exame. Né? Fez um exame, foi lá, né? E aí ela, poxa, mas vou ter que ir lá, pegar esse laudo. Fulano, você é recepcionista de lá, né? Por que você não pega para mim? Você pega para mim e traz. Aquela coisa do jeitinho brasileiro, que a gente acha que, a gente sempre acha que bobagem, o que tem, né? Sei lá, pegar não vai custar nada, você já está lá mesmo, né? Então, aquela coisa do jeitinho brasileiro que acaba prejudicando mais do que ajudando. Então, cuidado, porque
o recepcionista, ele não pode pegar laudo de ninguém, ele não pode a pessoa mandar um WhatsApp, mas é porque sabe o que é, porque eu moro no sul da Bahia, e para chegar aí eu tenho que pegar um ônibus, eu levo 2 dias, não sei o quê. Cara, não tem jeito, bicho, você tem que vir. Né? Então, às vezes, a gente tem que ser firme dentro do processo, tá? Porque são as exceções que complicam tudo. Não é o sistema em si. Às vezes o sistema está todo muito bem montado, mas é em cima das exceções que vêm os problemas, tá? Faturamento também é outro setor crítico, porque está ali as guias, né? Aí tu está passando guia por guia, daqui a pouco, olha, e meu primo aqui no meio do bolo. Ou um fulano que você conhece. Ou um fulano que você não conhece, mas você sabe que é, de repente, o namorado de uma amiga. Então, essas coisas é que a gente vê acontecer. Parece bobagem, mas dá um problemão, tá? Não pode a informação ser vazada. Laboratório, imagem, a mesma coisa. Tá? E, claro, TI sistemas criando mecanismos, né, de gerenciamento. Tem alguns sistemas que, se você ficar sem utilizar ele por alguns segundos, ele faz o log-off automático. Isso é uma forma de impedir que a pessoa, se ela levantar e sair, não vai ter risco, quer dizer, não vai ter risco, o risco é pequeno de alguém chegar, e porque o cara vai ter que ser muito rápido, né? Quer sair, vai ter que entrar rápido para poder evitar que o acesso caia. Então, mas já é algo que já garante muito mais, né? Depois de você trabalhar a governança na linha operacional, que é você fazendo realmente os controles, você vem para a linha de supervisão, porque alguém tem que tomar conta desses controles, alguém tem que tomar conta dessa linha operacional. Não tem como ser você. Aí você vai trabalhar o encarregado, que é o DPO, que eu vou falar já já dele, que é a pessoa que vai ficar responsável por esse modelo de governança dentro da empresa. As equipes de compliance, né, onde é que você tem ali compliance, segurança, informação e jurídico. Tá? Então, esses 4 precisam ter um alinhamento junto claro, com as supervisões das áreas operacionais. Então, essa linha de supervisão é uma linha importante para que a gente tenha uma equipe pronta para garantir a manutenção e o bom funcionamento do sistema de compliance e governança quando eu estiver falando das questões de dados. Por fim, a parte de auditoria, que aí tem que ter, tá, gente? Auditoria não é algo que é exclusivo da qualidade, né? Também o pessoal de governança e compliance precisa fazer auditoria, tem que estar constantemente verificando, as coisas mudam, as coisas vão tendo novos caminhos. Então, é importante fazer avaliações independentes, é importante ter um trabalho de coleta de dados para gerar indicadores e acompanhar isso. E outro ponto importante nessa linha de editoria é você criar um comitê de proteção de dados. Isso também é uma coisa interessante, a gente não vê ainda nas empresas, pelo menos eu não vi, mas a doutora Roberta, ela traz isso como um ponto importante, porque nesse comitê, é um comitê que funciona como se fossem as comissões, tá? Você tem as comissões de revisão de prontuário, comissão de núcleo de segurança do paciente. Esse funcionaria como se fosse uma comissão, só que ele vai ter cara mais de comitê, que é onde você senta com todo mundo, faz as reuniões mensais com o diretor clínico, o DPO, que é essa pessoa que é responsável pelo LGPD dentro da empresa, o jurídico, a TI e a qualidade. Então, esse grupo aí senta nesse comitê para decidir o que fazer com os desvios, com as falhas que foram encontradas durante as auditorias e, claro, em situações que tenham vindo a se concretizar, né?
E aí, então, quem é esse cara? Vamos falar agora desse DPO, ou como ela chama lá no livro dela, Data Protection Officer, que seria um supervisor de proteção de dados, né, em inglês. Então, eu preferi manter, porque eu achei interessante que ela traz isso no livro, e isso eu particularmente achei uma novidade, e gostei, né? Então, estou trazendo aqui também como um ponto para a gente pensar e refletir também nas nossas empresas, tá? Quem é esse cara? O DPO, que é o supervisor de proteção de dados, ou podemos chamar de encarregado de proteção dos dados, é um profissional responsável, ou seja, a empresa elege, né, define uma pessoa que vai ficar responsável por garantir a conformidade da LGPD na organização. Tá? É um cargo que é dado, é uma responsabilidade que é dada a essa pessoa para que ela possa garantir que a LGPD ela funcione, tá? O profissional designado, ele é designado para ser o ponto focal, ou seja, é o focal point das questões de proteção. Toda vez que a gente fala de proteção de dados, é fulano. Fulano é o cara que tem que estar coordenando e sendo esse ponto focal de todas as questões voltadas para a proteção de dados. E é óbvio que é ele o canal direto com a NPD. Né? Então, ou seja, quem é a pessoa responsável dentro do meu hospital, da minha clínica, para conversar direto com a NPD? É essa pessoa. Não é o diretor, não é a qualidade, é o DPO, ou o encarregado de proteção de dados, que é essa pessoa que vai estar fazendo essa comunicação com esse órgão. Então, ele também é responsável pela implementação, tá? Costuma até ser uma pessoa da área de TI, viu? E ele é um consultor interno, né, em questões de privacidade, então a pessoa, claro, é um especialista, você não vai botar qualquer um, não é simplesmente o DPO, não pode ser uma pessoa, meu menino da informática, é o cara que toma conta do gestor dos sistemas, ele é o DPO. Não, gente, também não, pelo amor de Deus, tem que preparar esse cara. Tá? Então, você pode até usar, eu vou chamar o cara da TI, o rapaz da TI lá, o supervisor do setor da TI, para ele ser meu DPO. Pronto, tudo bem. Mas não é só dizer assim, fulano, parabéns, você agora é o meu DPO, eu quero que você cuide dessas questões de privacidade dentro da empresa. Ok? Ok. Não, não ok. Você tem que dar um treinamento, filho. Não é assim, você tem que transformar ele numa pessoa capacitada. Ou então você vai contratar um cara que já tem a expertise. Você não pode simplesmente entregar o bastão sem capacitar a pessoa ou sem estar ciente de que a pessoa é capacitada. Então, essa experiência ela é fundamental. Ou então, o treinamento, dar o treinamento então, para a pessoa, para que ela se aproprie daquele conhecimento e saiba realmente aplicar as coisas que precisam ser aplicadas, porque a LGPD é uma lei muito complexa, tá? Então, só para vocês entenderem, né, na LGPD, ela tem esse cargo já lá, viu? Ela já trata, só que ela chama de encarregado de proteção de dados, tá? Então, na LGPD, isso já é ponto já consolidados dentro da lei. Na Europa e Estados Unidos é que eles chamam de DPO, né? Mas no Brasil você pode usar os dois conceitos. Apesar de na LGPD ele ser chamado de encarregado de proteção de dados, que aí o pessoal associa com o pessoal da TI, não é tão simples assim, tem que ser uma pessoa capacitada na LGPD, treinada na LGPD, e essa pessoa pode ser chamada de encarregado ou de DPO ou DPO, vocês que sabem, o que for mais cômodo e mais prático para vocês. E aí, como é o perfil desse cara? Tá? É bom que ele tenha uma formação na área de saúde. Tá? Seria o ideal que fosse uma pessoa da área de saúde com especialização em proteção de dados. Por quê? Porque às vezes o cara da TI, a pessoa que é formada em TI, ele é muito comum que a gente vá apontar para ele, mas ele
existe uma tendência de viés para as pessoas de TI, porque elas às vezes elas não entendem as nuances da prática da assistência. Então, é saudável que você, claro, aqui é só uma recomendação, você pode escolher o pessoa da TI, pode, não tem problema nenhum. Entretanto, se você pega uma pessoa da área de saúde, mas que ela se especialize, ela tem uma especialização em processamento de dados, com vários cursos e treinamentos, é o mais recomendado. O importante é que ele tenha pelo menos 3 anos em gestão de dados e compliance. Veja que não o DPO não é uma pessoa júnior, é uma pessoa sênior, tá? É importante que ele tenha conhecimento jurídico, técnico e assistencial. Então, são 3 pontos importantes. Saber a legislação, saber a técnica da parte de TI e outras nuances, e a parte assistencial. Isso é interessante por quê? Porque, às vezes, a produção de dados não é uma questão só de TI. Às vezes, a produção de dados é uma questão de prática, de rotina, que, às vezes, se escapole da área da TI. Não é só uma questão de você ter senha, ou você ter firewall, ou evitar ter antivírus. Isso aí é a parte técnica. Mas e a parte assistencial, onde você está ali falando com a pessoa e, de repente, você pode estar trazendo uma informação e expondo uma informação que não é cabível para aquele momento. Não é a TI que vai fazer isso. Entendeu? Como o DPO ele é muito maior do que a própria TI. A TI ela tem competência para entender a parte técnica do negócio, ou seja, os dados, banco de dados, proteção, firewall, antivírus. Mas e a parte da prática? Né? E a parte do entendimento jurídico, das implicações da interpretação jurídica da lei? Então, essa pessoa ela pode até ser uma pessoa formada na área de TI, mas vai diminuir muito, ou vai complexar muito, ou vai dificultar muito, melhor falando, para essa pessoa, para que ela consiga vestir essa camisa do DPO. Tá? Tem algumas certificações que são importantes, CIPP, CIPM, ou alguma especialização LGPD, qualquer uma serve. Algumas responsabilidades importantes são de orientar os funcionários sobre as práticas de proteção que não são exclusivas das questões de sistema, tá? Informações em sistema é apenas um aspecto da informação. Atender às solicitações de titulares de dados e interagir com a NPD como canal oficial, ou seja, de levar as informações e fazer com que tudo que for requerido pela NPD ela seja transmitido. Também elaborar o RIPD, que eu vou falar já o que é isso, tá? É um relatório importante que tem que ser elaborado por esse profissional. Executar atribuições do controlador também é outro ponto importante para que a gente tenha certeza de que ele está focado nas tratativas necessárias para garantir a LGPD. Um outro ponto importante é que o DPO ele não pode ter dependência hierárquica. Tá? O que é isso? A dependência hierárquica ela tem a ver com o aspecto de você submeter ele a alguma gerência, né, do tipo, eu tenho uma gerência operacional, administrativa, perdão, e aí eu coloco o DPO embaixo desse gerente. Ora, se eu tiver alguma questão que seja um compliance com o gerente, como que o DPO vai conseguir ter autonomia para, de repente, levar isso para frente? As chances de um gerente ser
tentar intimidar, tentar coagir esse cara para que ele não leve isso para frente é muito grande. Tá? Então, assim como o escritório da qualidade tem que estar conectado diretamente com a diretoria, o DPO, ou o escritório de proteção de dados, né, que seria esse o setor dele, não seria a TI, tá, gente? A TI é muito pequeno para abraçar esse tema. É um escritório de proteção de dados, ou seja, é um setor novo. Você vai pendurar ele no desenho da hierarquia diretamente com a diretoria. Ok? E esse relatório, né, o relatório de impacto da proteção de dados, RIPD, também é algo exigido, tá? É obrigatório para o pessoal da saúde. O que você tem que trazer lá? As tratativas dadas aos dados sensíveis, todos os dados, quais são os riscos que estão tendo, como é que está o monitoramento, que tratativas, que medidas estão sendo feitas, né? Então, esse relatório, ele é um relatório que está sempre atualizando sobre esses pontos. Dados de criança e adolescente também são dados críticos, o que está sendo feito, quais são os controles. Decisões automatizadas, ou seja, às vezes acontece, por exemplo, em laboratório, a máquina ela decide sobre a validade ou não de um determinado resultado. Hoje, com a IA também, isso vai crescer ainda mais, porque a IA, como ela se agigantou muito nos últimos anos, algumas pessoas estão caindo na armadilha de entregar para a IA a tomada de decisão. Não é esse o foco da IA. O foco da IA é te ajudar a ganhar tempo, te ajudar a ser mais produtivo. Mas ela não pode tomar a decisão por você. Sua decisão a decisão é sua. Você tem que tomar a decisão e assumir a responsabilidade pela decisão. Tá? Não adianta transferir para a IA, porque a IA não tem como se defender. A IA é apenas um algoritmo probabilístico, nada mais do que isso. Então, a probabilidade que deu melhor foi aquela resposta, aquela decisão. Mas será que ela tinha todos os dados? Será que ela tinha todas as variáveis para tomar essa decisão? Então, isso são o que a gente chama de algumas alucinações que a IA tem, a IA pode alucinar, então, mais do que nunca, decisões automatizadas precisam ser muito bem estruturadas, tá? Tratamento baseado em legítimo interesse, ou seja, quais foram as coisas que foram feitas, mas que tiveram que ser feitas, mas porque não tinha outro jeito, né? E aí foi dado um tratamento para isso. E como é que estrutura-se esse relatório? Tá? Esse relatório vai ter uma descrição do tratamento, quais são as finalidades, quais são as categorias de dados, se vazou, se não vazou, que medidas estão sendo tomadas, como é que está a eficácia dessas medidas, tá? A análise da necessidade, tem uma justificativa para entender por que aqueles dados são necessários. Eu já vi, essa semana eu recebi um e-mail de uma plataforma, eu me esqueci agora qual foi a plataforma, eu não me lembro agora, foi alguma plataforma que eu tenho um cadastro, e ela dizendo que ela tá, a partir de tal dia, ela estaria jogando fora, excluindo todos os meus dados que não fossem pertinentes lembrei agora, foi aquela que faz negócio de registro mas não é do Brasil. GoDaddy. GoDaddy é uma plataforma que você tem registro de site, de e-mail, essas coisas. E eu recebi essa semana um e-mail deles informando que a partir de tal data, dados que não fossem pertinentes ou que não agregassem nenhum valor para a manutenção dos domínios que eu tenho, eles seriam jogados fora, seriam excluídos por conta da
aí em atendimento da legislação deles lá, que são, acho que eles ficam lá na Europa. E aí eu achei interessante isso, porque casou certinho com o nosso tema, porque também o princípio da minimização é esse. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês refletirem. Será que vocês precisam de todo aquele cadastro? Eu já vi hospital, clínica, que um cadastro, meu Deus do céu, só falta pedir, saber quantas geladeiras tem dentro de casa, quantas máquinas, se tem máquina de lavar, se tem máquina de lavar louça, quantos dormitórios, porque, pelo amor de Deus, mas pede tanta coisa que eu não sei. Aí eu fico te perguntando, para a identificação do paciente, precisa de todos esses dados? Aí fica aí a reflexão para vocês, tá? Será que precisa mesmo? Pensem. Talvez a gente esteja com vícios do passado, em estar utilizando dados demais. Porque quanto mais dados você trouxer para dentro da sua base, maior o risco, gente. Você tem que trabalhar só com o mínimo de dados. O mínimo. Aquele que, isso aqui é o mínimo que eu preciso para poder operar. Acabou. Não preciso de mais nada. Né? Então, esses pontos são importantes. E a análise de risco, né? Aquela de probabilidade de impacto, a gente já conversou aqui, para você identificar os pontos de vulnerabilidade. E, obviamente, medidas de mitigação, controles internos, políticas, procedimentos, tudo isso vai no relatório de impacto que é produzido por esse profissional. Alguns aspectos técnicos obrigatórios, né? A certificação digital. No Brasil, ela tem 3 níveis: assinatura simples, com dados anexados. Existe a assinatura avançada, controle exclusivo do signatário, o gov.br, por exemplo, né? É um controle mais avançado. E tem a certificação qualificada, que essa aí vai começar a cair um pouco de uso, que é a certificação ICP Brasil, porque o gov.br, ele chegou meio que trouxe uma robustez que me parece que isso vai acabar, tá? Então já tô cantando a pedra aqui, porque antigamente tinha certificado digital, as pessoas, para poder fazer assinaturas eletrônicas, era um protocolo muito maior, mas hoje com o gov.br cai um pouco por terra essa necessidade toda. Tá? Na saúde, prescrições, é importante que as prescrições tenham a assinatura do profissional que prescreveu, porque até as prescrições elas são documentos que somente médicos podem assinar. Laudos, a mesma coisa, tá? Precisa ver se você tiver, às vezes o laudo é emitido dentro do sistema, laudos de laboratório, por exemplo, né? Vem com assinatura digitalizada, já tem legislação que não aceita mais aquilo, tá? Então tem que ver, tem que tomar cuidado, procurar advogado, olhar, trazer as situações. Prontuário também, prontuários eletrônicos, a senha de acesso ao sistema tem sido visto como positivo, mas eu acho que em algum momento isso vai ser reformulado, tá? Pesquisas, aí claro, se você estiver fazendo alguma pesquisa científica, a assinatura do termo de consentimento, isso aí é melhor o velho e bom, a velha e boa BIC, né? Não mata ninguém. E alguns controles técnicos essenciais do caso de dados, né? Criptografia, no caso de tráfego, né? Os dados, quando elas são... Às vezes o banco de dados ele não está na empresa, ele está fora da empresa, está em nuvem, ou então está fisicamente em outro local. Quando a recepção ela faz a inserção de um dado e ela aperta Enter, esse dado ele vai ser transportado até o banco de dados por um caminho que pode passar pela internet. Se passar pela internet, tem que ter a criptografia. O RBAC, que também é um controle de acesso, baseado em função, ou seja, isso aí a maioria dos sistemas tem, tudo direitinho. Monitoramento, 24/7, contra ataques a sistemas e hardwares. E backup, é sempre bom utilizar a regra 3-2-1. 3 cópias, 2 mídias e uma delas fora do espaço
onde você está. Então, ou seja, você vai fazer 3 backups, sendo duas mídias diferentes, e uma delas precisa estar fora da empresa, porque se pegar fogo na empresa, você tem uma cópia fora dela. Tá? As nuvens têm sido uma opção muito interessante, mas é bom você ter também uma cópia física junto com você. Para a gente ir finalizando, gestão de incidentes, é claro que vocês vão seguir o caminho das não conformidades. Então, detecção, uma vez detectado, 24 horas, tem que fazer o registro, tá? Da mesma forma que as não conformidades. Classificar isso, tá? Então, ver qual foi a gravidade, qual foi o impacto do vazamento desses dados. Começar uma investigação em até 3 dias, para você trabalhar a análise do escopo, identificação da causa raiz. E, claro, em até 15 dias, após a investigação, você fazer toda essa comunicação à NPD. Assim como a Anvisa precisa saber das questões de eventos adversos, a NPD, ela, claro, se o risco for relevante, ela também precisa ser notificada, tá? Comunicação obrigatória à NPD quando o risco ou dano relevante aos titulares for alto, né? Então, causou um grande problema para aquela pessoa. Quando forem dados sensíveis, dados de cartão de crédito, CPF, ou informações daquele grau maior que eu trouxe, né, em relação à relativa à saúde mental, HIV, né, exames, isso tudo é considerado alto, tá? E, claro, se tiver uma repercussão midiática muito grande, isso pode ser. Tem um caso agora de um CEO lá nos Estados Unidos que estava num show da banda Coldplay, não sei se vocês estão sabendo, e acabou vazando uma imagem dele com a diretora de recursos humanos. Aparentemente, do jeito que eles estavam, estava muito além de uma questão profissional, né? Então, aquilo ali é considerado um vazamento de dados, tá? Tanto é que a pessoa, o CEO foi desligado, ela também, e ele está movendo uma ação contra a empresa porque, de alguma forma, não controlou. Para ele estava num ambiente seguro, né? E a imagem, a foto dele, a cena dele com a pessoa é uma forma é um dado também, tá? Ali também é um dado, vazou, gerou toda uma repercussão no planeta inteiro, e isso ele vai mover uma ação baseado na lei de proteção de dados. Ele estava dentro de um lugar e ali deveria haver uma forma de proteger os dados, que o rosto é um dado também, tá, gente? O seu rosto é também um dado. Quando fala de dado, o pessoal pensa que é só o númerozinho, mas não, né? E vai ser uma ação milionária contra a banda Coldplay. Então, isso aí gerou uma repercussão midiática grande, né? Então, no caso desse, tem que notificar a NPD. No setor privado e público tem algumas diferenças que eu trouxe, né? 9 de 11 primeiros processos sancionadores são mais focados no setor público, né? O foco em órgãos federais e municipais. No SUS existe a exigência tanto do DPO quanto do RIP, com um rigor maior por conta da legislação, né? O órgão público ele cria as leis e ele tem a obrigação de ser muito mais rigoroso com as leis que ele cria. Já no setor privado, aí estamos num processo, né, de crescimento, as coisas estão começando a ter maior repercussão, as empresas estão aos poucos se adaptando, não é uma lei fácil, mas a cada ano que passa o governo está, sim, tentando ser um pouco mais exigente, tá? Algumas estratégias a adequação dos recursos disponíveis e investimentos, né, como vantagem competitiva. 8 direitos importantes e garantidos pela LGPD. Todo mundo tem direito à confirmação, saber se seus dados estão sendo tratados. Então, qualquer pessoa que chegar no seu estabelecimento pode perguntar e você deve mostrar para ela como os seus dados estão sendo tratados. O acesso a consultar dados pessoais, né, de quem a quem é dado esse acesso,
corrigir dados incompletos, se a pessoa entregar um dado incompleto ou errado, ela tem o direito de solicitar a correção. A anonimização, o bloqueio, ela pode pedir também, se ela quiser. Portabilidade, se ela quiser transferir os dados que estão na sua empresa para uma outra empresa, ela também pode, é um direito dela, da LGPD. A eliminação dos dados, quando baseado em consentimento, você pode também, todo paciente que é a lei do direito de esquecimento, né? Todo paciente que quiser que sejam apagados seus dados, ele vai assinar um consentimento, né? E ali a empresa pode apagar, ela vai reter essa evidência, porque existem também outras legislações que obrigam a empresa a ter dados guardados por 20 anos, prontuários guardados por 20 anos, mas se a pessoa solicitou para pagar, né? Então, o hospital precisa ter uma evidência de que ele me pediu para pagar. Informação sobre compartilhamento, ele tem direito de saber para quem foram as pessoas que tiveram acesso àquela informação, e ele também pode revogar o consentimento. Né? Eu consenti na época, mas agora não quero mais consentir, não. Eu quero tirar meu consentimento. Pode também. Né? Então, ou seja, tem algumas nuances aí que são áreas ainda muito cinzas para o processo da LGPD. Direitos dos titulares também, dados essenciais para a continuidade não podem ser eliminados. Então, se forem coisas que precisam por conta da saúde, a legislação não permite. Então, mesmo que ele queira, não pode tirar. O mínimo do mínimo não pode ser retirado. Informações legais devem ser mantidas pelo prazo obrigatório. Então, o que for legislação, então, tem que tirar, tem que manter. Dados anonimizados para pesquisas podem ser preservados, ou seja, não é necessário que sejam apagados. O exercício não pode prejudicar os outros pacientes, então, ou seja, aquelas informações elas têm que ser preservadas para que não haja também, não afetem outras pessoas. E quais são as tendências, gente, hoje nessa área de LGPD? A primeira delas é a evolução. A regulamentação vai continuar crescendo cada vez mais na área de saúde. A IA é mais uma variável que chega para perturbar ainda mais as questões de LGPD, porque agora tem uma outra discussão na IA que é assim, de quem é a autoria, né? Digamos que eu faça um livro inteiro dentro da IA. E esse livro é meu? Ele me pertence? Sim ou não? Não sei. Para as legislações que eu estou lendo, pertence. Porque quem criou o prompt foi você. Não é? Eu criei o prompt. A IA não ia fazer o livro sozinha. Eu criei o prompt. Então, se ela produz o livro, mas com o meu prompt, então é meu. Então, essa é a tendência. Né? Mas existem outras coisas também, né? De termos de plágio, tudo mais, enfim. Harmonização da LGPD com outras normas. Então, veja que ela dá o direito ao esquecimento, mas tem legislação que diz que tem documento que não pode, que a empresa é obrigada a manter por 20 anos. Então, o que eu posso pagar mesmo? Né? Então, veja que esse debate que ainda está aí. Maior rigor na fiscalização, ou seja, agora você tem a NPD, mais uma coisa para poder a gente ficar com o cabelo mais branco, e as certificações específicas para a saúde. Também outra tendência, tecnologias emergentes, blockchain para rastreabilidade, IA, uso de IA para detecção de anomalias, própria biometria também, IoT médico, que é a internet das coisas para médicos com privacidade, tá? E os próximos desafios são a integração com sistemas legados, capacitação contínua da empresa, das pessoas, a própria robótica também está chegando, como é que vai ficar como é que ficam os dados dentro do robô, o robô não tem consciência, né, do que ele pode, o que ele não pode fazer, telemedicina, que apesar de a gente ter achado, eu pelo menos achava
que cresceria muito mais após a pandemia, não teve esse boom, né? Ao contrário, a necessidade da gente estar na frente de um médico ainda é grande. Então, todos esses pontos são tendências que mostram que o LGPD ela ainda tem muita coisa, muito caminho para percorrer. E obviamente, muitos caminhos implicam em muitas mudanças, tá?